O Brasil, ele tem tanta oportunidade, tem tanta empresa grande. A gente fez tem uma coisa que você faz em vendas que é o ICP, Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente. Né? E aí, quando eu fiz esse filtro de quantas empresas tem, fiz lá pelo LinkedIn mesmo, você filtra lá pela parte de venda, você vai conseguir ver mais ou menos quantas empresas existem nesse perfil que eu quero. Uhum. É um oceano de oportunidades. Então, quando eu vi o tamanho do mercado, eu falei, cara, eu só preciso de um pouquinho. Deixa eu ver quem está afim de mim. E aí, a partir daí, a gente, claro, eu já tinha muita gente que eu conhecia de mercado, comecei a conversar, e a gente começou a ir para eventos. Tanto é que o primeiro evento que a gente falou foi no Agile Trends, né? Isso. E lá, cara, a gente já conversou assim com pelo menos 60 empresas, não pessoas, empresas, que tinham alto interesse na solução que a gente estava oferecendo. E dessas 60, umas 5 já fecharam o negócio. Lá mesmo no evento. Não. Mesmo porque eu não recomendo que feche na hora, não. Uma venda de impacto, né? Tem que ser uma decisão consciente, né? Cara, eu falei... Ontem a gente estava num webinar com o Grupo Boticário, com a Head de Agilidade e com um dos Enterprise Agile Coaches lá. E lá eu falei para eles, cara, PPT e Excel aceita tudo. E não compila, inclusive. E não compila, PPT cara. Não compila, inclusive. E não compila. Não é? É isso aí. É o nosso lema. Então, como que eu vou, se eu, com toda essa bagagem que eu tenho, como que eu vou falar para a pessoa, não compra no PPT? Não, cara, testa de verdade. Porque eu sei que a nossa solução que a gente oferece hoje, ela é muito superior do que eu vejo no mercado. Ela é completa. Só que no PPT, meu amigo, todo mundo tá de igual para igual ali. Depende do qual que é o layout mais bonito que você usou naquele dia. Sim, sim. Então, coloca na prática. Então, a gente faz um plano ali do cliente testar, bonitinho, para depois fazer uma aquisição. Então, sim, levou ali algumas semanas para o pessoal converter, comprar, mas comprou. E tudo isso muito por conta deles testarem. E tem uma outra coisa, que é não forçar realmente a venda com ninguém, cara. Se é forçado, é melhor não acontecer. Então, tem cliente, eu falei agora 5, mas agora eu tô lembrando, foi mais de 10. Por quê? Depois, a gente conversou com algumas pessoas de lá, que na hora não fazia sentido para ela. Mas depois de alguns meses, fez. E aí eles voltaram a falar com a gente, e aí fizeram o teste, e aí contrataram. Então você vê, cara, como eu falei agora há pouco, respeito às pessoas em primeiro lugar. E aí as coisas fluem, as coisas acontecem. Né? Pô, eu já sei que a ferramenta é ótima, que a solução é excelente, que as coisas funcionam bem. Né? Mas se não for para aquela pessoa, ou se não for naquele momento para aquela pessoa, tá tudo bem. Você já está na cabeça daquela pessoa para o momento que ela precisar, ela já te tem como referência. Exato. E isso é muito bom, né? Porque você já começa a criar autoridade nesse tipo de mercado como uma ferramenta que de fato resolve esse problema. E cara, eu como sou do mercado de tecnologia e trabalho com transformação digital já há muitos anos, sei que existem diversas ferramentas nesse mercado, né? Algumas aí líderes de mercado e que dá um trabalho do caralho para trabalhar com essas ferramentas. Sim, né? sim. E um dos diferenciais que vocês têm é justamente essa facilidade, né? Essa experiência do cara que está trabalhando com a ferramenta ser mais simples. Né? Não é incomum você ter um COI dentro de empresa para cuidar de ferramenta de agilidade. Tem cliente nosso que tinha, por exemplo, 3 pessoas para cuidar da ferramenta, para customizar, da manutenção e melhorias e tudo mais. E aí esse cliente falou, eu vou substituir por uma pessoa para o Kanbanizer, tá? Eu falei, não precisa. Tem cliente nosso que tem 2.000 pessoas usando o software e elas não têm uma pessoa, tem meia pessoa, nem isso. É uma pessoa que às vezes tem alguma
coisa ali que precisa fazer. Porque a gente tem uma estrutura de governança federada. Você, no topo, você vai ter algumas coisas globais que você faz de administração, mas você, dentre esses guarda-reios, você vai delegar para as departamentos, cadeias de valor, gerentes médios, poderem ter autonomia dentro de um guarda-reio, terem autonomia para configurar o que eles precisam para os ambientes deles. E aí, cada área consegue fazer sua configuração, mesmo um jurídico da vida. Né? Não, O cara consegue sem modelar... demérito nenhum para o jurídico, mas usando como extremo de uma área que não é tecnológica, não é técnica. Demérito nenhum, porque eu nunca conseguiria escrever uma petição. Exatamente, exatamente. E aí você consegue ter essa flexibilidade de ter métodos diferentes e adaptar o fluxo de atividade, dos processos, de acordo com a necessidade de cada área, né, cara? Isso é exatamente. Então, assim, a sua pergunta inicial ali foi sobre qual que eram os meus medos, né? Cara, eu tento vencer os desafios da minha vida de forma mais matemática possível. Então, quando eu olho que eu tenho um baita num produto como esse, que eu tô construindo aqui um time fantástico, tava começando a vir pessoas pro meu time que eu falava, cara, essas são as pessoas que eu confio, que eu sei que vão estar junto comigo, que se eu cair para trás vão me segurar, e que sabem que eu vou segurá-las também. E aí, quando eu olho pro mercado, um evento, por exemplo, que a gente conseguiu, de todo mundo que a gente conversou, 60 qualificados, 60 empresas dentro do perfil que eu queria, é matemático. De 60, eu fecho 5, 20%. Muito bem. 20% não, né? 10% mais ou menos daquele número. 6 empresas. Conversão, né? Exato. Então, uma conversão ali mais ou menos de 10% em cima de conversão final. 20% pessoas que vão testar para aí uns 10% fechar efetivamente. Por exemplo, tá? Cara, é matemático. Então, eu já sei. Para o desafio que eu tenho do meu business plan, do meu plano de negócios de 3 anos, quantas empresas que eu preciso colocar para dentro do meu funil, que precisam me conhecer, que eu preciso conhecer elas, que eu preciso ver quem que bate o santo comigo, quem que está afim de jogar esse jogo, quem que está realmente interessado, ter micro compromissos. Né? O que eu mais falo para o meu comercial é que a gente não vende sonho, a gente não é padaria. Né? Então não adianta deixar lá aquele número bonito, aquele card no board do comercial falando, essa empresa é maravilhosa, a gente queria ter ela. Cara, mas eles não estão dando a mínima bola pra gente. Descarta isso aqui, vamos trazer mais gente que está afim de fazer acontecer com a gente. Né? E aí você começa a trabalhar com foco em quem está minimamente comprometido contigo. Quanto mais comprometimento de um lado, mais comprometimento do outro. E aí você vai trabalhando aos pouquinhos. Isso tudo eu não conhecia. Eu aprendi lendo, assistindo, fazendo curso. Né? Não foi no PPT. PPT não compila. Isso aí. Cara, que legal essa história, Luan.